Você sabia que o primeiro assunto mais falado na palavra de Deus é sobre o reino e o segundo é sobre finança, administração? Então, eu te convido a ficar até o final desse vídeo e hoje eu convidei um amigo, um irmão, para estar conversando conosco sobre isso. Sobre o quê? Sobre a sua vida financeira. Você trabalha, corre, faz tudo o que faz por causa da vida financeira. E a palavra de Deus está repleta de texto, de ensinamento. E aqui está comigo um amigo, um irmão, José, que vai nos ajudar a entender como funciona essa situação. Tudo bem? José, seja bem-vindo aí ao programa. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal e falasse um pouco sobre esse assunto. Obrigado. Primeiramente, Rodrigo, quero agradecer a você pela oportunidade de estar aqui levando um conteúdo de tanta importância. Quando a gente fala de administração, de educação financeira, de administração financeira, é algo que faz total diferença na nossa vida. A gente pode citar ali o meu xará, José do Egito, todo mundo conhece. Quem que ele foi? Quem que José se tornou? Governador do Egito. E através do quê? Através de uma boa administração. Ele também era, com certeza, pelo menos é isso que está escrito nas escrituras, um excelente administrador financeiro. Foi ele que fez com que o Egito, naquele momento de adversidade, se promovesse, né? Ou seja, a capacidade de gerenciar, de administrar os recursos e com tudo que ele aprendeu foi que colocou ele no momento que ele precisava estar ali, naquela situação, na condição de governador. Então, assim, esse assunto ele é um assunto muito importante, então vou me apresentar. José Alves, 40 anos de idade, sou contador por formação, sou administrador também por formação, tenho pós-graduação em controladoria, em direito empresarial, direito trabalhista, enfim, tenho uma carreira acadêmica gigante e uma carreira profissional também. Sempre atuei como administrador financeiro, como contador, e sempre ajudei as empresas que eu passei, empresas de pequeno e médio porte, a alavancar as suas atividades operacionais através de uma gestão de recurso eficiente. Meu Deus, que é isso? Ó, e traduzindo para vocês, ele é mais conhecido lá em Alphaville como o Bruce Willis de Alphaville. Então, se você quer conhecer mais ele vai falar, vai nos ensinar coisas poderosas. José, Jesus, nas Escrituras, nos ensina, lá em Lucas capítulo 14, que o planejamento ele é muito importante. Jesus cita um texto que se um homem for construir uma casa e não senta primeiro para planejar, pode ser que no meio da obra ele pare porque não planejou. Ou um rei que vai para uma guerra com seu inimigo que tem 10 mil, 100 mil soldados, ele fala, poxa, não é melhor a gente mandar um emissário para fazer uma paz? Ou seja, Jesus está falando do planejamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre o planejamento financeiro. É necessário ter? Olha, o planejamento ele é o ponto mais importante. Sem o planejamento, nós não conseguimos efetivamente realizar nada que nós possamos controlar. Porque quando a gente pensa, Rodrigo, em executar qualquer ação, isso na sua vida financeira, na sua vida social, nos seus negócios, no seu relacionamento, você precisa olhar através de um pilar, que a gente vai definir como triângulo, em 3 camadas, que é muito usual falar desta forma, e é muito normal no meio acadêmico você olhar esse triângulo dividido em estratégico, tático e operacional. Então, a visão estratégica, que é onde eu quero chegar, o que eu penso em fazer, como eu vou fazer, e se tratando de finanças, pensando, quanto eu tenho de recurso hoje, quanto eu pretendo ter para poder ter uma vida com essa qualidade, essa fonte de renda, essa inteligência financeira para que eu possa suprir os meus gastos. Essa visão estratégica, ela depende de um planejamento. E planejar nada mais é do que descrever o seu plano de ação para que você possa controlar à medida que você vai percorrendo a sua jornada de sucesso, cheia de adversidade para chegar onde você pensou, como você vai lidar com as pequenas e grandes adversidades. Então, vamos lá, para ficar claro para você, o planejamento ele é o fator mais importante para que você possa, eventualmente, ter um plano de ação traçado e você possa controlar cada etapa que você vai ter até chegar onde você desenhou chegar. Então, assim, agora vamos materializar isso. Você não vai ficar muito intangível, tá muito técnico todas as palavras. Você planeja.
em ter mais renda, ou ter uma construção de patrimônio, ou você planeja eventualmente ter uma qualidade de vida melhor proveniente de uma fonte de renda que vai ser passiva do que você conseguiu construir em termos de renda financeira, de patrimônio financeiro, né? De investimento financeiro, para ficar mais claro. Como é que você vai fazer isso? Se você hoje é um funcionário assalariado com um valor estático que você ganha por mês. Você precisa criar um planejamento. Sua estratégia ganha mais. Ganha 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais, não importa. Você vai definir algo que seja possível, né? Você não vai definir, pô, eu ganho 2 salários mínimos e a partir de agora eu quero definir que até o final do ano eu vou ganhar 100 mil reais. Mas como? Não sei. É a minha estratégia, é uma estratégia sem fundamento, né? A sua estratégia, para ela poder ter um planejamento, com base na sua estratégia para você ter um planejamento, tem que ter fundamento. E esse fundamento ele tem que partir de uma linha de raciocínio lógica e coesa. Tem que fazer sentido. Mas a partir do momento que você pensa em algo que é possível, não que é impossível, aí vem o planejamento. Como é que eu faria hoje, dentro do tempo que tenho, mesmo já tendo um trabalho e tendo um ganho estático, que é aquilo que você ganha, sei lá, vamos hipoteticamente falar 1 ou 2 salários mínimos. Como é que eu consigo chegar em 4 salários mínimos, 5 salários mínimos, dentro do tempo que eu tenho? Qual que é o planejamento que eu vou fazer? Uma segunda fonte de renda através de um trabalho paralelo, Uber, por exemplo, eu vou definir uma estratégia de vendas online para que fique rodando campanhas enquanto eu estou executando um outro trabalho. Eu vou fechar uma sociedade onde eu vou aportar valores e eu vou ter um sócio ativo e, evidentemente, eu vou poder estar ajudando, sei lá, com 2, 3 horas por dia, executando determinadas tarefas. Qual é o seu planejamento? Para você atingir a sua estratégia. Então, o planejamento é isso. E sem isso, você não consegue fazer nada. Senão você vai ter sempre desejos e sonhos, porém, você não vai conseguir ver o percurso. Você vai conseguir antepor o percurso. Como que eu vou fazer para chegar naquilo? Então, eu diria que sem o planejamento, você está fadado ao fracasso. Eita, rapaz, se você chegou até aqui, você já merece um like, você se inscrever aqui e de forma inteligente você mandar aqui a sua pergunta e ver você falar qual é a sua percepção de planejamento. José, o seu xará, na palavra de Deus também, o José do Egito, a palavra diz que ele teve um sonho, o faraó teve um sonho, ele interpretou e falou, faraó, vai vir uma crise aí, então você tem que colocar um cara que manja, ou seja, um administrador e alguém que planeja. O faraó então olhou para ele e falou, cara, esse cara é você. E aí falou para ele começar a fazer um planejamento. E ele montou um planejamento. E o planejamento dele foi, o Egito ia ganhar todo aquele, vamos supor, 100%. Desse 100%, guardar 20%. Então vamos supor que uma pessoa hoje em dia, vamos supor que ela ganha um salário aí de uns 4 mil reais por mês. Vamos supor um exemplo. Aí ela vai separar ali as contas que ela tem que pagar, outras contas ali. Aí ela vai ter que fazer esse planejamento de guardar 20%. Mas também, José, tem pessoas que não têm essa informação do planejamento. Às vezes não estudou em uma faculdade. Qual seria a forma mais fácil de ela achar um conhecimento para ela começar ou ela aprender a planejar? Qual dica você daria para ela? Essa sua pergunta ela é muito interessante, porque você trouxe aqui uma linha de raciocínio que não é verdade, e eu posso falar porque sou acadêmico, que a faculdade vai promover dentro da sua capacidade cognitiva a capacidade de entender que você precisa se planejar. Isso não é verdade. Infelizmente, hoje, dentro da formação acadêmica, nós temos algumas lacunas e nem todo material, nem todo conteúdo programático capacita os alunos para que eles possam aprender todas as competências necessárias para se tornar um bom planejador. Ah, entendi. Claro que a gente aborda na faculdade, é possível que os professores usem desses temas para poder desenvolver um conhecimento e é usual, assim, é muito bom e é benéfico, mas é pouco prático e pouco consistente. Eu tenho que falar isso, me dói falar isso porque sou acadêmico. Então, assim, é algo que eu diria para quem quer aprender sobre planejamento. Existem algumas formas. E mais do que isso, você tem que ter o desejo, Isso é importante. o comprometimento com você, a consistência de ir atrás das informações. Hoje, com o advento da tecnologia, as pessoas têm acesso à internet. E graças a Deus, um conteúdo como esse, a gente vai ter a capacidade de conectar
só no Brasil, com mais ou aproximadamente 240 milhões de brasileiros, sem contar em nível mundial, né? Então, você tem na internet muito conteúdo, e muito conteúdo de qualidade. Claro que a gente tem muito aventureiro e muita pessoa que só quer visualização e só quer like, e não entrega algo que realmente agregue valor. Porém, a internet hoje já proporciona isso. Nós temos uma série de materiais que ficam rolando que você tem, a depender do seu tempo e da sua proeminência, a capacidade de entrar no Google ou no YouTube e procurar todo o material que possam ser materiais complementares ali para um estudo que você esteja fazendo. Um outro ponto, você pode também, numa biblioteca hoje digital, eu não vou falar biblioteca física porque isso não é mais usual, na minha época era, eu sou velhinho, então ainda sou da época que você ia na biblioteca, pegava um livro, você dava seu nome, se comprometia a entregar no prazo. Hoje não acontece mais isso, mas você consegue, através das bibliotecas digitais, baixar livros, e-books que vão te auxiliar nesse aprendizado. Mas mais do que isso, reiterando, mais do que aplicativos, mais do que sistemas, mais do que planilhas que hoje você consegue comprar ou baixar gratuitamente, você precisa querer aprender. Você precisa se comprometer com você e entender que isso é importante para a sua vida. E o planejamento, a gente está falando de finança, mas você vai usar para tudo. Se você for comprar um carro, e a gente está ainda no campo financeiro, no viés financeiro, se for comprar um carro, você precisa aprender a fazer conta e fazer um bom planejamento. Porque junto com o carro vem algumas despesas. E se você não entende o básico sobre custos e despesas, sobre gastos que você vai ter com a aquisição de um ativo, a gente fala que é ativo, mas é um falso ativo que só consome o seu caixa, e você não está no momento ideal, não está preparado para isso, você acaba tendo um desencaixe financeiro, uma exposição de caixa muito grande. Então, aquele ativo que era o ativo dos seus sonhos, se você não tem um bom planejamento, ele vai virar um fantasma para você. Vai ser aquilo que vai te assombrar. Você vai olhar para o seu veículo, que era o veículo do seu sonho, como você começar a fazer as contas, depois de ter comprado porque não planejou, falar, meu Deus, esse carro gasta de combustível, o IPVA desse carro, eu estou com um carro sem seguro porque eu não consigo pagar. Meu Deus, eu tenho um custo de manutenção altíssimo por ano. Era o momento de fazer isso? Olha só. Isso fez falta porque você não se planejou. Meu Deus, então olha só, irmão. Ó, o José te deu uma dica aqui que, primeiro, você consegue achar esse conteúdo na internet. Segundo, você consegue achar esse conteúdo através de livros, seja digital ou físico. E o terceiro, que no meu ponto de vista é o mais importante, você precisa querer a mudança. Não adianta você saber que ali tem água, mas você não ir lá beber. Não adianta. Toda mudança tem que acontecer primeiro em você. Você tem que ser o primeiro a dar o start para querer a mudança da sua vida. Senão vai acontecer isso que o José falou. A pessoa compra o carro do sonho, eu vejo muito isso, José. Pessoal, tô nem aí, eu vou comprar meu Civic. Aí depois tem que vender o Civic por menos do que ele pagou de entrada, só para o outro assumir para o nome dele não ser sujo. Agora, volta àquilo que Jesus falou. Se a pessoa, antes de comprar, tivesse sentado, feito essas contas que você falou, ele não ia estar vivendo esse pesadelo. O sonho que virou pesadelo. Meu Deus, Deus não quer que você viva isso. Por isso que ele deixou nas Escrituras todos esses ensinamentos. Então estamos ensinando para você que na palavra de Deus tem esse ensinamento para a sua vida. José, você também falou do ponto, vamos pegar nesse ponto agora do conhecimento. Por quê? Porque não adianta a pessoa ter só dinheiro, mas não ter conhecimento. Ela vai ter o dinheiro igual os caras que ganham na Mega Sena ganham, e depois de 2, 3 anos tá pobre de novo. Verdade. Queria que você falasse um pouco sobre esse casamento da riqueza e do conhecimento. Olha, a riqueza e o conhecimento é uma balança que eu posso dizer que o conhecimento pode sobrepor. Olha só. O conhecimento, ele é algo intangível. E ele é algo que você acumula ao longo da vida. Claro que tem pessoas que passam pela vida e, infelizmente, dadas as circunstâncias, não carrega essa bagagem. Acabou largando em algum lugar, talvez esqueceu, porque decidiu entender que a sua opinião era uma opinião que iria sobrepor tudo que a vida lhe ensinou. O conhecimento nada mais é do que as suas experiências, práticas, o acúmulo de experiências de terceiros que vem para você proveniente de troca de experiência através de um bate-papo como esse, ou até mesmo tudo que você aprende academicamente. Então, assim, eu definiria em 3 pilares. Tudo que você aprende academicamente,
ou através da escola, através de curso, ou tudo que você lê de livros, isso vai para o seu portfólio de conhecimento. Tudo que você troca de experiência com as pessoas, sempre que você puder e tiver a oportunidade, tiver alguém que já passou alguma circunstância na vida que você está passando hoje, sente com aquela pessoa e converse com ela. Aquela pessoa que tem uns cabelos branquinhos igual o meu, já tem um pouco mais de idade, que já se ferrou muito na vida, que está naquele momento que ela falou, cara, eu já passei por isso, não vai por aí, cuidado com a sociedade, cuidado com a aquisição de um bem, cuidado com esse projeto que você está colocando todo o seu capital, cuidado com esse sonho sem planejamento. E você fala, cara, esse cara é louco, ele vivia em outra época, hoje eu vivo na época da tecnologia, o cara está comparando, muito cuidado. Ele passou por momentos que agregaram valor para ele e essa bagagem tem um peso e vale muita coisa. E claro, nas suas próprias experiências. Por mais jovem que você seja, você já vai acumulando experiência. E isso vai para a sua bagagem. Então, o conhecimento, e eu vou fazer uma pergunta, na verdade eu vou fazer você refletir. Eu acho que é um fator chave isso daí. Eu quero que você coloque isso no seu cachê de memória. Eu quero que quando você deite na sua cama à noite e você esteja pronto para dormir, você reflita sobre isso. Talvez você tenha um pouco menos de idade agora e talvez essa pergunta não tenha o peso quanto vai ter para um cara que tem hoje 30, para uma moça que tem 30, ou você que tem 40 ou 50 anos. Toda vez que você pensar que a riqueza ela pode sobrepor o conhecimento, ou o conhecimento, por sua vez, não é tão importante quanto a riqueza, pense assim. Se eu tivesse que voltar hoje, com a idade que eu tenho, aos 20 anos de idade, com todo o conhecimento que eu absorvi ao longo da vida, eu preferiria voltar ou eu, evidentemente, preferiria ter 5 milhões de reais na conta. Se você em algum momento pensar que 5 milhões de reais na sua conta, que é muita grana e que ia te dar uma fonte de renda passiva enorme, se você conseguir entender ou se você decidir que 5 milhões de reais na sua conta é mais importante, é porque você não adquiriu conhecimento suficiente na sua vida. Meu Deus, pega isso, irmão. Pega isso no seu espírito, hein? Aproveitando essa mesma analogia, tá? Eu queria que você pensasse, claro que não com o mesmo peso, porque é um cenário totalmente diferente, mas faz sentido no mundo espiritual, que é, imagina você hoje com 30, 40 anos, com 20 anos de experiência, na sua vida religiosa, na sua vida com Cristo, tudo que você aprendeu, todas as adversidades que você passou, por cada luta, por cada prova que você teve que superar. E hoje você tem essa mesma bagagem, você tem essa vida consolidada, você carrega marcas em você. Imagina se você pudesse voltar para os 20 anos de idade, com essa bagagem, com essa experiência, o quanto que você não impactaria na vida das pessoas. Meu Deus. Através da sua história, através dos erros que você aprendeu que não poderia cometer de novo. Então, assim, o conhecimento que nós agregamos, tanto no campo espiritual, como no campo financeiro, para a vida, ele é um peso muito grande. Mas não um peso no sentido ruim de estar carregando um fardo, mas é aquela bagagem boa, que você, quando precisa, você abre ela e olha e fala, olha, eu já errei aqui, eu já confiei demais, eu já aportei demais, eu já emprestei dinheiro para alguém que se dizia ser meu amigo e não pagou. Eu abri mão de um conhecimento prático ou teórico que se tornaria prático e me fez falta lá na frente. Porque quando eu fugi daquela aula na faculdade ou daquele curso ou na escola sobre matemática financeira e depois quando eu fui assinar o meu primeiro contrato de financiamento, eu não entendi que eu estava pagando 2 imóveis. Olha só. E tudo isso faz falta. E essa experiência, quando você acumula e você carrega ela ao longo da vida, entende a importância dela, desse conhecimento, você pode ter certeza que você vai estar um passo à frente sempre. Olha só. Então, resumindo tudo que o José falou, conhecimento é melhor do que riqueza. Então, você precisa buscar o conhecimento mais do que a riqueza. Por quê? Porque o conhecimento atrai a riqueza. Você não tem que correr atrás de algo. Você precisa buscar aquilo que atrai ele. É igual a bênção de Deus. A bênção você não busca, você atrai. Como eu atraio a bênção de Deus? Buscando o reino. Isso que a palavra diz. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vão te acompanhar, vai te alcançar. Então não corra atrás dessas coisas. Busque aquela que vai atrair. Então, isso é tão forte, José, que o próprio Salomão fala que o conhecimento ele é melhor do que a riqueza. Então você precisa buscar conhecimento. Conhecimento, Salomão também diz que a sabedoria fica gritando por aí. Esse vídeo aqui é um vídeo de sabedoria, de conhecimento. Será que você vai dar a atenção que esse vídeo merece? Será que você vai mandar para alguém? Será que você vai pegar um papel, uma caneta, anotar? E o melhor que você falou, né? Praticar. Senão vai ser apenas mais um vídeo.
que você fica aí nessa timeline subindo e assistindo. José, o segundo ponto aqui agora, bem forte, cara, porque assim, tem muitas pessoas, você falou uma parte aí que a gente tem que não ter apenas uma fonte de renda, mas ter várias. A palavra diz que lança a semente de manhã, à tarde e também à noite, porque você não sabe qual vai dar primeiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre não ter só um investimento, mas ter vários. Como uma pessoa pode chegar nesse ponto? Essa pergunta, ela é a pergunta de R$ 1 milhão. Eita, Eu vou revelar para vocês agora a caixa preta financeira. olha. Eu vou tentar, pelo menos, desmistificar não só as crenças relativas a esse desejo e sonho, mas colocar um pouco de verdade na forma que você enxerga isso. E isso é muito, muito interessante, muito importante pensar assim, porque todo mundo gostaria de ter uma segunda fonte de renda. Ou todas as pessoas que gostariam de ter uma segunda fonte de renda, até mesmo quem tem a primeira fonte de renda e já tem uma grana muito boa que faz como renda, cria uma fonte de renda passiva. Primeiro adquire patrimônio, depois que adquirir o patrimônio que deseja, ou que sempre sonhou em ter, ela vai lá e fala, pô, agora eu já tenho casa, carro, apartamento, sítio, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouco de capital e vou, se é que vai fazer assim nessa ordem. Às vezes muda a ordem, mas o sentido é o mesmo. Eu vou colocar um pouco de recurso em algum tipo de investimento, fundo imobiliário, ações, e vou começar a ter uma fonte de renda passiva, uma segunda fonte de renda. Então você vê que até mesmo quem está muito bem estabilizado financeiramente busca essa segunda fonte de renda. Então isso é uma coisa natural, tá? Agora, nós, pessoas normais, que temos o nosso tempo, quando comparado com quem tem um pouco mais de liberdade geográfica e financeira, totalmente desequalizado. Acho que essa palavra até existe. Então não está na mesma equidade. Está desigualdade, vai lá. O nosso tempo está numa desigualdade. O tempo é o mesmo, todo mundo tem 24 horas, porém você acaba usando um pouco mais de tempo para trabalhar. E às vezes você está trabalhando para poder pagar a conta. Então, o que você faz? Você troca 8 horas do seu dia, aproximadamente, por um determinado salário, para que você possa arcar com seus custos e com as suas despesas. E você cai na famosa corrida dos ratos, onde você trabalha para ganhar dinheiro, para pagar a conta, para ficar sem dinheiro, para trabalhar de novo, para ganhar dinheiro, para pagar a conta. É o ciclo viciante. É um ciclo vicioso, é um processo cíclico. É algo que realmente te desestabiliza e te desestrutura no campo emocional. Por quê? Porque você começa a achar que não é possível você sair daquela bolha. Você fala, eu estou vivendo essa inércia dia após dia. Mas a sua pergunta é, como que a pessoa faz para ter uma segunda fonte de renda? A segunda fonte de renda, ela está diretamente atrelado ao conhecimento. Eita, meu Deus, olha só, hein? Pega isso, irmão, pega isso. Eu queria que você pensasse muito nisso, porque, e eu quero fazer aqui menção a algo que pode mudar a sua forma de enxergar este ponto, que é, veja bem, pensa comigo, o que você quer? Ter uma segunda fonte de renda. Para você ter uma segunda fonte de renda, você vai precisar abrir mão de algumas horas, né? Porque você trabalha 8 horas. Algumas horas que seriam as suas horas de descanso, a sua hora de lazer, a sua hora com a família, para poder trabalhar mais um pouco. É isso que você vai fazer para ter uma segunda fonte de renda. Trabalhar as outras 8 horas que você tem no dia, admitindo que são 24 horas, 8 horas para dormir e descansar, 8 horas para trabalhar e 8 horas para você poder aproveitar o dia. Então você iria sacrificar as 8 horas de lazer que você tem no dia. Que a gente sabe que não é só lazer, mas só para ficar claro. Já que você vai ter que trabalhar, e o conhecimento é o pilar mais importante para conduzir você para trabalhar de forma inteligente, eu diria que o primeiro ponto está atrelado àquela pergunta que é, você precisa ter conhecimento. E esse conhecimento vai proporcionar para você, hoje, a possibilidade de aprender mecanismos, metodologias, ações, estratégias para que você trabalhe menos e trabalhe de forma inteligente. Então, assim, eu poderia dizer para você, olha, pega o seu dinheiro, 20% do que você ganha, já começa a investir, vai criando uma segunda fonte de renda passiva, investe em LCI, LCA, debêntures, ações, fundo. Poderia criar aqui um storytelling financeiro para convencer você que
A sua liberdade financeira está atrelada ao seu investimento e ao seu rendimento desse investimento que é proporcionar isso para você. Mas eu sei que você não ganha muita grana. Eu sei que talvez você que esteja assistindo esse vídeo, você ganha 1 ou 2 salários mínimos e você fala, pago meu aluguel, minha água, minha luz, compro comida e não me sobra dinheiro. Esse cara tá maluco. Ele tá falando para mim pegar 20% do quê? Eu já estou 20% negativo. O que eu quero te trazer com essa ideia, com essa analogia, que é, você não vai pegar o seu recurso agora e vai investir se você tem pouco. Todo recurso que sobrar, ou todo dinheiro que você precisar fazer nesse primeiro momento da sua vida, você vai comprar treinamentos para as áreas que você gosta de atuar. Por exemplo, para quem gosta hoje com a tecnologia, esse novo mercado do marketing digital, quem gosta de trabalhar com edição de vídeo, compra o treinamento, aprenda edição de vídeo. Quem gosta de trabalhar com design, pô, tem um mercado enorme para quem gosta de trabalhar com design. Aprenda o mercado de vendas online. Pô, Zé, qual outra habilidade? Uma habilidade prática que você tem. Você gosta, evidentemente, sei lá, de fazer bolo. Aprenda a vender através do iFood. Pô, eu não gosto de fazer bolo, não sei cozinhar. Compre açaí, aprenda a produzir o açaí, venda através do iFood. Então, assim, o que eu quero te dizer com isso? Que todo capital que você tenha hoje disponível, invista em conhecimento. Hoje nós temos muitas oportunidades que estão mudando a vida das pessoas. A partir do momento que você obtém esse conhecimento, você vai conseguir usar as 8 horas que você ia ter para ter uma segunda fonte de renda, mas agora é diferente. Não aquela segunda fonte de renda onde você vai trabalhar no seu primeiro emprego e vai rodar de Uber por mais 5, 6 horas para ter uma renda complementar. Você vai aprender habilidades através do conhecimento que você vai comprar para você produzir, criar um ecossistema que possa gerar caixa para você, que possa gerar riqueza para você. Porque, só para ficar claro, reiterando, tudo que você fará vai começar com o conhecimento que você ou já tem e está em algum lugar aí obsoleto, parado, ou você vai precisar absorver esse conhecimento para poder desenvolver a sua segunda, terceira fonte de renda. Eita, olha só, irmão. Então, Deus está nos direcionando aqui para o conhecimento. Então, se você tem um dinheirinho sobrando, o primeiro investimento que você tem que fazer é em você mesmo. O José falou, tem curso na internet, tem livros que você pode ler, tem um treinamento, tem mentoria. Perceba, a rainha de Sabá saiu lá do Egito para pegar uma mentoria com Salomão. E levou um monte de presente pro cara e ficou impressionada. Ela falou, as pessoas me falavam que você era impressionante, mas eu vendo aqui é mais impressionante ainda. Então, ou seja, a mentoria tem desde os ensinamentos bíblicos, na palavra de Deus. Então, é muito bom. O próprio Salomão disse que na multidão de sábio há sabedoria. Você tem que pegar conselho. José, um ponto também muito interessante que pega tudo. Tudo isso que nós falou, ele tem contra o sentido em um ponto. Qual ponto? Medo. As pessoas têm medo de investir, as pessoas têm medo do novo, as pessoas têm medo de deixar os 2 salários mínimos que ela ganha para investir em um investimento. É muito arriscado. Pelo menos aqui, eu estou 8 horas, trabalho de domingo, folga um dia só, mas é garantido. Se eu for investir, tem que pagar aluguel, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. É muito arriscado. E por não querer se arriscar, ela não chega no extraordinário. Eu queria que você desse uma dica para elas referente a esse medo. Como que ela faz? O medo, ele é um bloqueio inconsciente na vida das pessoas, até por uma questão cultural, onde você, quando criança, vê o seu pai, que também tem recurso limitado, acordando muito cedo, trabalhando muito duro, para ganhar muito pouco, e na sua cabeça, o dinheiro não vem fácil, rico é azarento, dinheiro não traz felicidades, aquelas frases que são ditas e acabam sendo imputadas na nossa mente, na nossa cabeça, que se tornam crenças, e essas crenças acabam conduzindo o nosso comportamento. 90% ou até mais do nosso comportamento é proveniente das nossas crenças. Olha só. A mentalidade, ela é algo fundamental. Hoje o que nós chamamos de mindset, a sua forma de pensar, a forma de se ver, a forma de entender algo ou determinada coisa, é o que conduz você. O medo que está imputado na cabeça das pessoas pela falta de segurança, eu diria que é um demônio. Eita, rapaz, hein? O medo, ele não paga a conta.
O medo não te leva para outro patamar. O medo te coloca numa circunstância, numa situação onde você é visto como vítima. Você mesmo se coloca como vítima. Olha só. Claro que eu diria para você que tem uma série de responsabilidades, que tem família, que sabe que qualquer investimento vai fazer a diferença na sua vida, no final do mês, no seu planejamento financeiro, no seu fluxo de caixa. Você fala, pô, eu tinha R$ 200 e agora eu não tenho R$ 200 para pagar aquela conta. Mas eu quero que você pense algo, que todo empresário, toda pessoa que furou a bolha, ela foi audaciosa. Olha só. Ela foi alguém que fez algo, por mais que as pessoas diziam que não ia dar certo, por mais que ela não tinha condições, ou ela teve que sacrificar alguma coisa para conseguir aquilo. Tirando quem já nasce com tudo nas mãos, as pessoas que já nascem com uma herança patrimonial, com empresas consolidadas para que se tornem sucessores naturais, todas as pessoas que começaram de baixo, do absoluto zero, mudaram a sua condição financeira, a condição da sua família, mudou a sua árvore genealógica. Pô, todo mundo pobre, meu avô era pobre, meu tataravô era pobre, meu pai é pobre, eu vou ser mais um pobre. Foram pessoas que superaram o medo. Então, a minha dica para você que vive com medo é: ora, pede para Deus coragem. Tem um versículo bíblico que Deus disse para Josué: meu filho, seja forte e corajoso. Vai lá, acredita. Ninguém pode acreditar mais no seu projeto, mais em você do que você mesmo. Tá, pega isso, irmão, pega isso. Eu vi algo que é fundamental para esse momento da conversa, que é: Deus fará tudo por você que você não consegue fazer. Mas tudo que depende de você, você não pode deixar nas mãos de Deus. Eita, meu Deus. Rapaz, pega isso. Então, José, repete pra ele que tem um cara ali que ele tá querendo desistir de tudo porque as contas veio, chegou a notificação e ele precisa ouvir esse ouro que você vai entregar para ele em forma de informação. Então olha para ele, ele já vai dar um like, já vai se inscrever. Libera para ele esse ouro. Vou falar de novo porque é importante para você guardar aí na sua memória. Deus fará tudo por você que você não tem condições de fazer. Condições humanas. É impossível para você fazer isso. Porém, Deus não fará nada que depende de você. Tudo que está nas suas mãos, que depende de você, você tem que ter um comprometimento com você mesmo. E o medo é uma das etapas que você tem que aprender a superar. Senão você vai viver na mesmice e o medo vai te deixar lá, sentado o resto da vida, vendo a vida passar. Meu Deus. Rapaz, você foi agora profundo, hein? Porque ó, ele falou que o medo tem a sua associação com o demônio. Ele falou que o medo te paralisa. E a palavra diz que o amor de Deus lança fora todo medo. E sabemos que o amor não é um sentimento, é uma pessoa. Então, se você, meu irmão, está perto de Deus, a palavra diz, não é eu, não é o José, que o medo vai ser dissipado. E aí você vai começar a investir, aí você vai começar a romper, aí você vai começar a crescer em fé. Porque o crente hoje, José, se ele não usar a fé para crescer, ele não vai crescer nunca, cara. Verdade. Então, olha só, que dica extraordinária, meu irmão. Se eu fosse você, eu pegava isso anotado. Se você está com medo, se aproxima de Deus. Perto de Deus, Deus vai te aproximar de pessoas e você vai começar a romper. Declaramos isso em nome de Jesus aqui, que você vai viver, vai sair dessa situação, você vai levar sua família para uma condição melhor. E outra, você vai ajudar outras pessoas também a fazer isso. Porque o José, eu conheço ele está numa situação bem boa hoje, mas não só ele. A mãe dele faz um projeto de abençoar pessoas na rua e ele é um investidor. Ele é alguém que lança semente. Todo mês ele está ali, mãe, o que você precisar, compra para abençoar outras pessoas. Ou seja, a riqueza, o bem-estar não chegou só para ele. Chegou nele, mas não parou nele. Ele está abençoando outras pessoas. E para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a generosidade. Verdade, Rodrigo. O projeto social que minha mãe hoje está à frente, eu estou ali dando todo o suporte necessário, não para minha glória, não para que eu queira, de alguma forma, sobrepor Cristo, né? Que nós somos todos instrumentos de Jesus, é tudo para a glória de Deus, o projeto é para Deus. Nosso compromisso é ajudar as vidas, né? Ajudar as pessoas. O que adianta você mudar o seu patamar de vida, você ter obtido conhecimento, ser um excelente estrategista, ter um planejamento maravilhoso, ter uma fonte de renda passiva, ter absorvido muito conhecimento ao longo da vida
e nesse momento da sua vida você ter alcançado um patamar melhor financeiro, estar sendo abençoado, não por mérito seu, claro que por comprometimento seu, mas por mérito de Deus, porque eu acredito que tudo é permissão de Deus e o homem não chega a lugar nenhum, assim como José não chegou, por mais que ele era competente, se não fosse a vontade do Senhor, se você não pode retribuir. Então, qual sentido faz você ser alguém ganancioso? Você pode ser ambicioso, querer mais, querer uma condição melhor, mas ser ganancioso ao ponto de não devolver nada, ao ponto de não abençoar as vidas, ao ponto de não entender que Deus, às vezes, te coloca em determinadas situações, assim como foi José, para que a família fosse preservada, para que a vida fosse preservada. E às vezes a sua vida, pelo seu comprometimento, pelo nosso comprometimento, pelo que queremos ou desejamos, alcançou uma amplitude, um patamar totalmente diferente de outras pessoas. Eu vou só fazer menção a uma passagem bíblica que ficou gravado na minha memória e eu acho que faz total diferença até lançar essa semente agora para o seu coração, que é dizer o seguinte: o povo, quando foi libertado do Egito, através de Moisés, estavam no deserto, estavam para entrar em Canaã, eles tiveram a sua bênção, a possibilidade de conquistar Canaã, prorrogada, porque o povo não acreditou, porque o povo não tinha capacidade, porque o povo tinha uma crença que eles ainda eram escravos e que se eles fossem combater, eles iam perder, se eles fossem lutar, eles não iriam vencer. E Deus não abençoou aquele povo naquele momento, não porque Deus não queria, ou porque Deus queria que o povo ficasse andando em círculo no deserto porque Deus era ruim. Não, é porque o povo não estava pronto. Por isso que algumas pessoas alcançam e outras não. Porque elas não se sentem pronto, porque elas não estão determinadas a entender que o plano de Deus é o plano de Deus de bênção para a vida delas é hoje. E só depende delas. E quando algumas pessoas conseguem entrar em Canaã, conseguem conquistar a terra prometida, conseguem mudar as suas vidas, elas precisam entender que aquelas pessoas que ainda não chegaram, que ainda nem passaram pelo mar, às vezes, elas também fazem parte do povo de Deus, elas também precisam de ajuda. Então, se a gente conseguir conduzir elas, se a gente conseguir ajudar de qualquer forma, às vezes com a palavra, às vezes com a cesta básica, às vezes com alguma doação, tudo isso vai fazer diferença. A generosidade é algo que tem que nascer em nós porque vem de Cristo. Meu Deus, não existe ninguém que possa ter a imagem e semelhança de Jesus e não ser generoso. Meu Deus, forte isso, hein? Um ponto importante, que eu acho que também faz diferença se vocês pensarem assim. Toda vez que você achar que você é um excelente cristão, que você é um cara que tem uma relação com Deus maravilhosa, e você notar que não tem marcas de Jesus em você, pensa assim: se eu estivesse agora andando por essa rua e fosse atropelado por um caminhão, eu iria chegar aqui e ia falar: Rodrigo, eu acabei de ser atropelado. Você ia falar: José, mas como? Onde? Cadê o machucado, os arranhões? A sua roupa não está rasgada? A sua camisa não está amassada? Eu falo: não, estou bem. Eu falo: não tem como você estar bem. Cadê as marcas? Quando a gente encontra Jesus e ele realmente vive em nós, não tem como a gente não ter a marca. Meu Deus. E uma dessa marca é a generosidade. Meu Deus, pegou isso, irmão? Você pegou isso? Então, eu quero que Jesus te atropele. Eu quero que passe um caminhão em você para você ficar marcado com uma dessas marcas: generosidade, amor. A palavra diz que o mundo vai saber que vocês são meus discípulos se você amar uns aos outros. José, você falou algo aqui que liberou uma semente e eu não poderia encerrar sem liberar essa semente. Essa semente que você estava falando aí do povo pelo deserto, a terra já estava preparada. Eles só não conseguiram entrar por causa da mentalidade. Verdade. Aí Deus falou comigo aqui, ó: o novo para a sua vida já está preparado. A pergunta é: a sua mentalidade já está combinando com o novo que Deus já está preparando para você? Se você não mudar a mentalidade, Deus não vai colocar você lá, porque senão você não vai sucumbir ao novo de Deus. Então o novo já está pronto. Rodrigo, eu preciso fazer o quê? Mude a sua mentalidade. Como eu faço isso? José deu uma aula aqui, meu irmão, de conhecimento. Buscando conhecimento. Eu tenho pouco dinheiro, investe em você primeiro. E depois você vai escalando isso. José, eu queria te agradecer aí por esse bate-papo aqui rico, agradeço vocês poderoso aqui. Meu irmão, que coisa maravilhosa. José, deixa suas redes sociais para alguém querer o seu serviço, o seu trabalho, te encontrar. Tá bom, vou deixar aqui, ó, meu Instagram, vou pedir pro editor colocar, tá bom? Fica mais fácil pro pessoal clicar ali. Irmãos,
você chegou até aqui, muito obrigado. Que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe a tua família. E que, abençoado, você venha abençoar o outro também. E lembre-se, para ter um amanhã melhor, você precisa mudar o seu hoje. Obrigado, gente.